Aqui pensando, volta àquela história, né? Toda a nossa estrutura é no intuito de ganhar poder, porque poder traz segurança. Eu estava me lembrando, quando eu resolvi ir para a Índia a primeira vez e tal, óbvio, eu fui, eu estava começando a sair de um lugar muito ruim e já tinha me apaixonado pelas técnicas de respiração. Então, cheguei lá, fui fazer os treinamentos todos que eu tinha direito e mais um pouco, e muito cedo eu tive um reconhecimento, entendeu? Fui uma das mais novas terapeutas aceitas nesse lugar onde eu fui e tal, e isso trouxe uma coisa de ego. Mas graças a Deus, o Osho fala muito, né, que de todos os egos, o pior é o ego espiritual. Então era uma coisa que eu tinha, eu ficava alerta, até pelo peso. E aquilo, eu sou capricorniana, perfeccionista de certa forma, assim como a Ana é uma leonina, mais ou menos na mesma linha. Então, comecei naquela história de eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que me, né, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E, de repente, chegou um dia que eu comecei a olhar os terapeutas que eu conheci e tal, eu falei, gente, são excelentes terapeutas, mas a gente se relacionando isso, aquilo, e eu comecei a olhar e disse, gente, mas como pessoas, tem tanta coisa que eu não concordo, e não é exatamente julgamento, mas é uma coisa assim que eu olho e digo, gente, não é a vida que eu gostaria de ter. Aí, enfim, num determinado momento, eu virei e falei, olha, quer saber? Esse negócio de ser a bam, bam, primeiro é uma estupidez, porque é aquilo, quanto mais você sabe que não sabe. Se você realmente começar a estudar tudo que você puder na sua área, você vai descobrir que não importa o quanto você se esforce, sempre tem mais conhecimento para saber. Ou seja, essa coisa de se agarrar numa verdade absoluta já começa a ficar esquisito, porque a verdade absoluta de hoje, amanhã não é. Então, você vê isso acontecendo. E segundo, me dava um cansaço e não me dava as respostas que eu estava procurando. Um belo dia eu falei, olha aqui, na boa, eu tenho uma coisa que eu trouxe de nascença que me ajuda a perceber as pessoas. Eu sempre fui aquela... se você precisa contar com alguém, busca a Dani. Eu sempre tive isso. Mas o que era esquisito na minha vida? Eu não fazia isso comigo. Todo o meu melhor era para o outro. Então, quando eu comecei a olhar para os outros terapeutas e comecei a olhar a vida deles, na verdade, o que começou a acontecer? Eu falei, eu estou caminhando para o mesmo caminho, mas eu não quero esse caminho. Eu não fui buscar o autoconhecimento para ser terapeuta. Eu fui buscar o autoconhecimento para ser feliz. E aí uma coisa estranha aconteceu, porque eu comecei a perceber que um processo mais importante para mim tinha que ser o meu. Que, de repente, eu comecei a pensar assim, eu não sou uma terapeuta, eu estou uma terapeuta. E aí eu me lembro de um grande amigo, um excelente terapeuta, que logo que me conheceu, falou, Dani, você vai ter que construir um ego para destruir o ego, para então encontrar respostas. E eu fiz esse processo de me achar bam, bam da terapia, um prodígio, de repente olhar e dizer, está tudo errado, e chegar lá embaixo e dizer, mas eu não preciso ser o bam da terapia. O que eu quero é ser uma pessoa que goste de si própria. E foi nesse lugar que eu comecei a perceber como era mais fácil lidar com todo o resto. E nesse lugar, eu estou desarmada. Nesse lugar, o ego ele vem com menos frequência. As armadilhas da mente acontecem com menos intensidade. É um lugar onde você percebe que é necessário honrar cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma história que traz um monte de conhecimento, que traz um monte de experiência, que traz uma possibilidade de eu olhar de uma forma mais ampla. Então, mesmo a pessoa, e já vieram várias pessoas assim, completamente destruídas, quando você começa a lidar com essa pessoa desse lugar, é muito engraçado, porque vem uma ressonância imediata,
de um despertar a partir desse reconhecimento que eu faço. Porque só eu chegar numa pessoa e dizer, gente, olha o que você passou. E você ainda chegou aqui. Eu consigo perceber o tamanho da sua força porque eu também atravessei o inferno. E aquilo, tem um monte de gente que morre lá. Tem um monte de gente que desiste lá. Se você conseguiu chegar até aqui, olha o tamanho da sua força. E aquilo, quando você chega nesse lugar, eu não estou preocupada com o que as pessoas vão achar de mim. Às vezes, isso me afeta. Claro, sou humano, tenho meu ego aqui, então tem horas que bate atravessado. Só que é muito engraçado que quando bate atravessado, não bate pelo que o outro disse. Bate porque eu percebo que ainda tem uma ferida em mim, então eu vou tratar da minha ferida e essa pessoa não consegue exercer poder sobre mim, porque eu sei que não é ela. Então, não só para mim é libertador, como para outra pessoa vira um ensinamento. Porque volta aquela história, toda a agressão, ela vem do desequilíbrio. Se você tem necessidade de me agredir, tem alguma coisa muito errada com você. Se eu te dou pilha, você se sente forte. Eu alimento essa doença. Mas se eu olho para você e digo, tá legal, fui, você fica com cara de pateta com a prancha na mão. E, de repente, você vai ter que se confrontar com a tua realidade, com a tua escolha. Então, a gente tem que começar a acordar para parar de lidar com as coisas como poder e realmente começar a trabalhar as coisas com humanidade. Por que a gente guarda mágoa? Por que a gente guarda ressentimento? Porque isso me dá poder. Só tem um problema. Me dá poder, eu guardo o veneno que eu posso usar um dia contra você. Só que neste tipo de situação, o veneno está dentro de mim. E está me matando. Olha para as pessoas que você conhece que são agarradas nesse ressentimento, que são agarradas nessas raivas, que são agarradas nessas mágoas. Olha para o que elas se transformaram. Ok, elas têm o poder, mas em contrapartida perderam a vida. Porque alguém errou. Então você paga o preço do erro do outro. Quando você começa a olhar para isso, imediatamente você... Sabe, no momento em que você enxerga, você diz, gente, eu não vou repetir isso porque isso não acrescenta para nenhum lado. Ah, Dani, então você está dizendo que todo mundo pode errar e você não vai ligar? Não. Ao contrário. O outro erra, e se você deixa ele com o erro dele, ou dela, ele vai ter que lidar com isso. Porque, na verdade, ele joga o lixo para você limpar. Mas se você pega o lixo e deixa com ele vai ter que olhar para isso, porque vai começar a feder. Então, aquilo, ao invés de negociar e transformar em poder e ficar nesse jogo onde cada vez cada um fica mais aprisionado, simplesmente você diz, olha, o meu lixo eu limpo, mas o seu lixo é seu. E é muito engraçado, porque no primeiro momento isso é assustador, mas depois você olha e você diz, gente, como é melhor, ao invés de eu ficar olhando para os fatos, eu começar a considerar as pessoas e realmente enxergar de onde elas estão vindo. Como é melhor você tratar todo mundo como humano, não como um ganho, não como possível, como diz aquilo, agente de cura. O outro não é agente de cura. Ele não precisa ser, ele não deve ser. O agente de cura tem que ser cada um por si só. Porque, na verdade, ninguém pode curar dentro de você, você tem que encontrar isso. Quanto mais tempo você negociar, mais você vai ficar num lugar desagradável, mais sequela e mais trabalho vai dar na hora de resolver. É que nem aquela coisa, você começa com uma gripe e não liga, finge que não está nem aí. Aí a gripe vira pneumonia, aí você finge que não está nem aí. Daqui a pouco vira pneumonia tríplice, daqui a pouco não sei o que, daqui a pouco você morre. Se você tivesse olhado para a gripe lá atrás, tivesse dado 2 dias de descanso, vitamina C e muito líquido, tinha resolvido o teu problema. O processo de autoconhecimento é a mesma coisa.
Quanto mais você luta contra isso, mais tempo vai levar. Quanto mais inteira você é, mais rápido acontece. O que, para terminar, né, enfim, essa história de poder e de amor, chega uma hora que você tem que perceber que essa busca pelo poder te mantém o tempo todo no medo. Quando você só está pautada no poder, você vai viver com medo. Olha o mundo. E aí vem aquela coisa, para quem está na dúvida, para quem não sabe, para começar, especialmente no caso do medo, começa a correr 15 minutos no mesmo lugar todo santo dia, respirando o mais profundamente que você puder. Se você fizer só isso, você já vai sentir uma diferença assustadora. Que, aliás, era um exercício que, na verdade, todo mundo devia fazer todo santo dia, porque te dá enraizamento, te dá aprofundamento da respiração, te dá a possibilidade de liberar a musculatura envolvida no medo, quer dizer, obrigar o sistema a filtrar. E é óbvio, você não vai começar com 15 minutos, porque tem neguinho que não está pronto para isso. Começa com 2, depois vai para 3, até chegar a 15 minutos todo santo dia. E fazer isso realmente com aquela coisa de foca um ponto lá na frente, olhando para um lugar, para manter a presença, manter a mente mais ou menos aquietada, porque se você para os olhos, a mente tende a relaxar, e correndo no mesmo lugar, correndo no mesmo lugar, correndo no mesmo lugar, porque isso vai te dando consciência corporal, estrutura, equilíbrio, enfim, é uma coisa que eu realmente acho que pode ajudar muito. E a outra coisa é ser amoroso e realmente entrar em contato com a gente, começar a meditar com mais frequência, se colocar, ter sessão, enfim, a gente está disponível aqui para isso. Mas, lembrem-se, isso é sua escolha, sua decisão. E quanto mais tempo você postergar, mais tempo você vai ter que lidar com esse desequilíbrio.